uma oração. Santo e poderoso Deus, Pai infinito, mais uma vez o Senhor, em Teu nome, nós Te buscamos para que Tu, Senhor Deus, nos conceda o Teu Espírito Santo, que possamos aprender de Ti, Senhor Deus. Não só aprender a nós mesmos, mas passar àqueles que ainda não conhecem. Esse estudo é maravilhoso, meu Deus, e Te buscamos, Senhor Deus, para que Teu Espírito atue em nosso meio. E que daqui, Senhor Deus, nós tiramos frutos maravilhosos para nós e para o nosso próximo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. O nome do estudo é Como Pregar o Verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele surgiu da graça. Quem que é a graça? A graça é o próprio Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a graça. A graça é o tema principal do verdadeiro Evangelho. Se misturarmos a graça com a lei, como santificação, e não aceitamos a graça, negamos o fator da culpa do pecado. Em Gálatas 2, 21 e 3 e 1 a 3, pode ler, meu bem. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. 3, 1 a 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em Só vão... isso. Verso 3. Paulo, ele quis mostrar isso aqui, lá em Galácia, porque ali era só gentios. Os crentes que estavam aceitando o Evangelho ali eram gentios. A mensagem da lei inclui a graça, porque ela é a única que proporciona a operação da fé em Cristo Jesus. Se isto não acontece, não é o Evangelho verdadeiro, é outro Evangelho, e nossa pregação está sobre anátema e estamos opostos de Deus. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Olha bem o que é o poder do Espírito Santo e o que é o poder de um homem que estava convicto da verdade. Porque ele que estava passando esse evangelho, ele que escreveu a Constituição da Igreja de Deus, né, em suas cartas, e ali ele estava passando esse estudo aos Gálatas. Ele tinha plena convicção que ele disse: se alguém pregar outro evangelho que vá além desse que eu estou pregando a vós, é anátema. O que é anátema? Anátema é uma coisa impura diante de Deus, é excluído diante dos olhos de Deus. É uma coisa suja, injusta. Né? E ele já disse outra vez, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, é anátema. Mas existia ali um conceito muito sério contra Paulo, e ele lutou isso aí por 39 anos praticamente. Quando Paulo trabalhava na Galácia, ele foi muito bem sucedido nas pregações com os gentios. Grandes multidões de adeptos aceitavam as mensagens de Paulo, aceitando a Cristo com entusiasmo. Mas os judeus vinham dizendo aos gentios que se não aceitassem a lei de Moisés e não circuncidassem, não poderia ser cristão.
Estes judeus se chamavam judaizantes, uma seita dentre os judeus que, não querendo aceitar os ensinos de Paulo, continuavam a insistir para ser crentes e ir a Deus só por meio do judaísmo, ou seja, o gentio tinha que se tornar judeu e guardar a lei judaica. Eles não concordavam com Atos capítulo 15. Pode ler o Atos capítulo 15 inteirinho. Vamos prestar bem atenção, irmão Vinícius. Lê com bastante pausa, porque tem alguma coisa que eu vou ensinar aí. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Veja bem, então já reconhecia o ensino de Paulo, porque a Jerusalém era a igreja mãe, matriz. Eles já foram recebidos pelos apóstolos, como Paulo sendo o apóstolo dos gentios. Pode ir. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. Isso foi em Atos 10, né, quando ele recebeu Cornélio. Né? Vamos. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Não suportaram mesmo. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já se expuseram às suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Olha como era difícil. Eles fizeram essa reunião em Jerusalém. Os judaizantes se calaram. Né? Parecia que estava tudo bem. Mas eles não concordaram, os judaizantes. Com isto eles tomavam a peito visitar e agitar, perturbando as igrejas gentílicas. Queriam rotular Cristo com a fábrica judaica. E Paulo com isso se mostrou inuserável. Se a observância da lei judaica fosse imposta aos gentios convertidos, todo o seu trabalho seria tornado por terra e arruinado. E por assim dizer, hoje em nossos dias, existem seitas que pregam as mesmas coisas dos judeus daquela época. São judaizantes modernos, ou seja, os anticristo e falsos profetas. Por isso, o verdadeiro evangelho deve ser mostrado a eles. Vamos voltar à Bíblia para nós dar mais entendimento a esses judaizantes de hoje. Gálatas capítulo 1, verso 10. Olha que Paulo disse aqui e nós temos que repetir isso aí constantemente.
Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, veja bem, nós não temos que estar fazendo a vontade de pessoas só para agradar a pessoa. Por isso que muita gente, até um adventista que sempre vem aqui falar comigo da Bíblia, ele fala que eu sou muito áspero. Não é que eu sou muito áspero, eu não vou agradar a ele. Eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus manda através da sua palavra. E acabou. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não, não. Seu caráter conhecido, o caráter de Paulo, como era, sobre a declaração que o evangelho que ele pregava, a graça, era uma dádiva de Deus. Verso 11 e verso 12 de Gálatas. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Viu como era difícil, né? Em São João 3 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não, isso aí tá certo aí mesmo. É João? Não, isso aí é em Gálatas. Tá? Esse é Gálatas, eu li errado. É Gálatas 1, 11 e 12, né? É 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá quase a mesma coisa. Complementa a ideia. Concordou a ideia. Concordou a ideia, né? Até clareou melhor. Isso. Veja bem, olha como é perfeita a palavra de Deus. Quanto aos legalistas de ontem, ou seja, os judaizantes de ontem e os judaizantes de hoje, Paulo era um judeu, ele quis dizer, e foi do judaísmo abandonando esta seita por causa melhor. Verso 13 e verso 14 de Gálatas, está sempre em Gálatas. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora ele pregava a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Não só isto, ele tinha pregado a graça antes de todos os apóstolos. Antes que todos pregassem a graça, ele já estava pregando. Verso 15 a 24. De Gálatas. É sempre ali, meu bem. Mas quando, de Gálatas 1. É, meu bem. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Até o verso 24? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Foi o Atos 15. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quando vem a conhecer os outros apóstolos, eles nada tinham a acrescentar às suas revelações. Foi que os apóstolos ali, no Atos 15, provaram que já reconhecia Paulo como apóstolo, Gálatas 2, 1 a 6. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito.
E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando, até o verso 6. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Sabe por que Paulo falou esse tema aí, irmão? Porque Paulo, segundo a história, ele era um homem baixinho, raquítico e tinha uma voz muito enjoativa, sabe? Até na história fala que ele tinha uma voz de taquara rachada. E ele usava uma toalhinha no pescoço porque os seus olhos constantemente lacrimejavam por causa do aparecimento de Jesus para ele na estrada de Damasco. Mesmo que caiu quando Barnabé orou para ele, mesmo que caiu como se fosse 2 escamas do olho, e ele começou a ver, mas aquilo ali ficou, ele atacado da vista. E era o espinho na carne do que fala Gálatas. Por isso que ele fala lá, vede com que letras grandes eu vos escrevo, porque ele já não enxergava mais. E ele pediu a cura disso aí por 3 vezes a Deus. E Deus disse, a cura eu não te dou, a minha graça te basta. Por isso que quando ele terminou os escritos dele, lá em Timóteo, diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa que está preparada para mim. Então ele tinha certeza da salvação, porque Deus falou com ele, a minha graça te basta. É maravilhoso a gente começar a pleitear a causa de Paulo. Bom, mas quando todos esses aparecimentos de Paulo em Jerusalém, e todos os outros apóstolos reconheceram plenamente o seu valor. Não é o cachorro que está brigando ali? Em Gálatas 2, 7 a 10, Gálatas 2, 7 a 10, vai mostrar que os apóstolos reconheciam o valor de Paulo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Até o verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então os apóstolos reconheciam já o valor de Paulo, de sua pregação. E por isso que Paulo escreveu em Romanos 3, 21 e 22. Era difícil para ele combater esse negócio da lei judaica e da circuncisão, né? Aqui ele escreve. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Um momento. Esse versículo é uma incógnita. Mas agora sem lei? Por que sem lei? Que lei é essa?
a lei judaica, que os judaizantes queriam que pregassem. A lei judaica é a circuncisão. Mas agora, sem a lei judaica, se manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a lei dos 10 mandamentos, testemunhado pela lei e pelos profetas. Que lei é essa, testemunhada pela lei? A lei dos 10 mandamentos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Né? Então aquela situação que só os judeus poderiam se salvar, não tinha lógica, não tem distinção. E tem mais outra coisa, quando você aceita Jesus Cristo, você perde a tua pátria. Agora você não é mais judeu, você não é grego, você não é nada. Você é membro do corpo de Cristo. Muda toda a situação do crente. E isso é muito importante. Então, por que essas seitas nos dias de hoje, os judaizantes de hoje, diz que para servir a Deus, para se salvar, tem que ser judeu, mesmo sem gentil. Eles estão pregando a mesma coisa dos judaizantes do passado. Né? E não bate isso aí. Não bate isso aí, porque é tudo mentira. Agora tem um detalhe, não precisa ser judeu para ser cristão. Quando aceitamos a Jesus, não há distinção de raça ou cor. Todos somos filhos de Deus mediante a graça que é Cristo Jesus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Se isto foi da vontade de Deus, quem sou eu para contestar? Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então foi Deus que propôs. Quem somos nós para querer contestar isso? Então é bem claro o estudo que tudo isso aí não passa de uma grande mentira. Um engodo. Um engodo. Né? Porque nosso Pai Celeste não é só Deus dos judeus, como também é dos gentios. Verso 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. No antigo ele tirou uma nação, né? Hoje ele tira um povo, né? Tira um povo. Por isso que ele diz assim, veio para o que era seus e os seus não o aceitaram. Porém, existem outras ovelhas que não são desse aprisco, que são gentios. Né? Que está espalhado pelo mundo. Está espalhado pelo mundo. Né? Então, voltando para os judeus e judaizantes. Pergunta, por que no tempo do judaísmo os judeus não receberam os dons do Espírito Santo? Bem como ao receber a lei, não obtiveram esses dons. Deus usava os profetas porque os judeus comuns nunca guardaram a lei. Quando se cumpria com a lei de Deus, não cumpriam com a lei de Moisés. E vice-versa. Por isso que em Romanos capítulo 2, verso 17 ao 29, está bem claro essa situação. 17 ao 29. Eis que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. E confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que se não deve furtar, furtas? Tu que dizes que se não deve adulterar, adulteras?
Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como incircuncisão? Se a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha como é sério essa situação. Quando fala na letra é lei judaica, porque foi num livro que foi escrito, né? Então é o seguinte, tem muitas seitas de hoje que pegam essa letra e incluem os 10 mandamentos junto com ela. Não se pode incluir. Por isso que eu fiz questão de ler aquele versículo de Romanos 3:21. Agora, sem lei, sem a lei dos judeus, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas e pela lei. Por que que os judeus não tinham o Espírito Santo? Porque eles nunca cumpriram. Romanos aqui está falando. Então Deus usava os profetas para instruir aqueles judeus. Na nova aliança mudou, não é mais circuncisão, é batismo, né? E não é mais profeta, mas é dons espirituais. Dons de profecia. É dons de profecia. Então, o judaísmo sem conhecimento, ou digo irresponsável, não procurava agir de forma correta. E por isso Paulo condena tais atitudes. E João também condenou, ele deu um exemplo. João 14, 15, 16 e 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja bem como que as palavras dizem. Se me amais e guardares os meus mandamentos, aí não é lei judaica, é mandamento de Deus. Aí você vai receber o Espírito Santo. São duas situações. É. Se você não tem a lei de Deus, como você quer dizer que tem o Espírito Santo? Olha como vai provando toda a inverdade, né? Então sabemos que os judeus não aceitavam a Jesus e por isso o mataram. Mas os que aceitaram e foram convertidos foram 144 mil. E foram a primícia da igreja de Deus, cujo Jesus é o cabeça. Eles não aceitaram a nova aliança de Deus, os judaizantes, e não acreditavam no batismo nas águas. Para eles só a circuncisão tinha valor. Romanos 2, 26 a 24. Está dentro daquela parte de Romanos 2, 17 a 29. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a circuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Está vendo?
Porque nunca ninguém guardou essa lei, porque não, era difícil. E agora, depois da nova aliança, muito mais difícil. Você criar ovelha para matar uma cedo, outra tarde, uma cedo, outra tarde. E isso sucessivamente. Para cobrir os pecados agora não precisava mais disso, porque o sacerdócio agora é outro. E nós vamos ver aqui na frente. E aquela lei nunca teve efeito nenhum, era inútil. Não adianta guardar os 10 mandamentos se guardas também a lei de Moisés. É contraventor. A lei da carne ou a lei judaica nos dias de hoje. Se você guarda a lei de Moisés hoje, você é um contraditor da vontade de Deus. Jesus, o único sacerdote eterno, aboliu aquela lei. Pergunto, nos dias de hoje você conhece algum sacerdote levita? Por acaso se sacrifica animais para cobrir pecados? Paulo relata em Gálatas 2,18. E as ONG estão aí também, né? Né? Vai começar a matar o rei, É. a ONG dessa aí aparece. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Mas, se Jesus destruiu e você está servindo a Jesus, você também destruiu. Né? Agora, se você quer edificar outra vez, você é contraventor. É anticristo e falso profeta. E aí o Espírito Santo não vai habitar em vós. É uma série de consequências que vai, né, multiplicando. E aí nós mostramos que aquela lei daquele velho sacerdote não serviu para nada. Hebreus 7, 11 a 22. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a esta tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento não é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está vendo? Até o verso? Até o verso 22. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Jesus Cristo. O aperfeiçoamento só de Jesus. E a lei de Deus. É visto como se não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo.
porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Você veja bem, o sacerdote levita, primeiro ele tinha que sacrificar a ovelha pelos pecados dele, para depois sacrificar o povo. Jesus já foi um homem sem pecado, não achou pecado e dolo nenhum na sua boca. Quando lá naquela parte lá atrás nós lemos que ele restabeleceria o trono caído de Davi, é essa situação aí, que ele se coloca agora como um sacerdote eterno, porque ele é filho de Davi na casa de Davi. E o reino milenial de Jesus na terra vai ser a continuação do reino davídico, né? Então são situações que é bom deixar bem esclarecido para que as pessoas entendam como se prega o verdadeiro evangelho, como é formado dentro da palavra de Deus. O teste do verdadeiro evangelho era para mostrar que o importante é a obediência com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus e não a nossa vontade. E é por isso que Paulo deixa o recado aqui. Romanos capítulo 8, 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que é a lei mosaica. Até o verso 4. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o senhor entendeu, irmão? Ela vem complementando as outras, né? Que a gente vem falando. Complementando as outras, né? Então Jesus deixa bem claro aqui, a Bíblia deixa bem claro aqui, o Espírito deixa bem claro aqui, que se guarda hoje a lei dos 10 mandamentos e o batismo em Cristo Jesus. Também não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em Cristo Jesus. Essa é a forma de que nós possamos entender o verdadeiro Evangelho de Deus, né? E esquecer esses que estão aí tentando ainda até hoje perturbar as mentes daqueles que estão fazendo a vontade de Deus para crer em seitas que não existem mais, né? Que são estranhas aos olhos de Deus. Ficamos aqui por hoje. Eu quero pedir desculpa aos irmãos que vão nos assistir, que aquele desvio de conduta sobre a briga do cachorro aqui, que nós trabalhamos aqui em ar livre, mas isso não impede nós mostrar a verdade de Deus a vocês. Eu quero que vocês atentam bem para esse estudo, fiquem com Deus e busquem fazer a vontade de Deus. Eu peço ao irmão que ore em nosso favor. Senhor Deus, Deus único, agradecemos por essa manhã, por esse dia, por nos ter aperfeiçoado mais uma vez por sua palavra até a sua vinda. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, irmão Vinícius.